Fala galera, beleza? Vamos a mais um Insights do Durga e hoje eu vou trazer aqui algumas ideias do livro As Primeiras 20 Horas, do autor Josh Kaufman. Então, nesse livro, que ainda não foi traduzido para o português, né, As Primeiras 20 Horas, ele nos ensina a aprender novas habilidades em apenas 20 horas. Bom, ele explica que para a gente adquirir uma nova habilidade é necessário esse tempo de 20 horas para que a gente consiga superar a nossa zona de conforto, que é aquele momento que a gente sofre para aprender algo novo, porque o nosso cérebro está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Então a gente precisa continuar fazendo as coisas por determinado tempo, no caso aqui 20 horas, até que o cérebro aprenda essa nova habilidade, certo? Ele também explica que no livro dos Outliers, que é os fora de série, é necessário, claro, mais de 10 mil horas para se tornar um especialista, para se tornar um fora de série. Então, pessoas que têm um desempenho muito acima da média, elas dedicaram mais de 8 horas por dia, treinando durante 4, 5 anos, até se tornarem especialistas nas suas áreas, né? Por exemplo, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods ou outros atletas aí de ponta, eles se dedicam exclusivamente àquela atividade e treinam por mais de 10 horas. Mas não é o caso do livro aqui, que ele está colocando a necessidade de aprender algo novo de maneira rápida, né, de um processo acelerado de aprendizado. Porque o aprendizado é o nosso maior ativo. Então é muito interessante nos momentos no momento atual, a gente aprender coisas novas, né? Tanto conhecimentos intelectuais quanto conhecimentos de cunho emocional, né, de comportamental. Muito bem, ele dá o exemplo dele aqui, que ele aplicou essa metodologia das 20 horas para aprender yoga, aprender a tocar um instrumento chamado ukulele, que é um violãozinho bem pequenininho, assim, um violãozinho havaiano, e aprendeu também a programar computadores, né? Bacana. Então, ele faz aqui uma relação com aquele filme do Matrix, em que o Neo está ali sentado na cadeira e alguns segundos ele aprende Kung Fu, como se o cérebro dele recebesse um programa e em milésimos de segundo ele aprendesse uma habilidade nova. Aqui mesmo isso é impossível, né? Em 2020 ainda é impossível. Então, mas ele coloca aqui o processo, a metodologia que ele traz das primeiras 20 horas, ele separou em 4 etapas que ele vai explicar aqui de uma maneira bem simples para que a gente consiga também aprender novas habilidades, né? Por exemplo, a primeira etapa é decompor a sua atividade, a atividade que você escolheu para aprender, em subtarefas. Então, separar em 2, 3, 4 tarefas e ir aprendendo uma de cada vez, né? Um pouquinho todo dia, até que você consiga depois juntar as partes. A segunda parte da metodologia está ligado a ter feedback imediato. Então, ter um coach ou ter um mentor para que você possa modelar, alguém que já tenha passado por esse resultado, já tenha aprendido a habilidade que você quer aprender. Então, se você quer aprender a jogar futebol, você vai pegar um exemplo aí de um amigo que joga muito bem futebol, vai conversar com ele sobre as habilidades que ele tem e vai pegar alguns macetes, né? Vai atalhar, vai modelar aquilo que ele faz muito bem para que você também consiga, nas primeiras 20 horas, desenvolver aquelas habilidades específicas que a sua referência tem. O terceiro ponto aqui da metodologia das 20 horas é você conseguir remover as barreiras físicas e emocionais. Então, quando surge uma barreira, por exemplo, uma interrupção, pessoas atrapalhando, ou telefone celular com mensagens, ou até questões emocionais, a sua desmotivação, a procrastinação, ou aquele autossabotador, né, que a gente tem, dizendo que esquece, tu não vai conseguir aprender essa habilidade nova. Então, a gente conseguir remover barreiras físicas através da modelagem do seu ambiente externo. Por exemplo, digamos que você queira emagrecer. Então, não adianta nada você ter em casa um monte de doces, porque provavelmente você vai se sabotar, você vai sabotar o processo e vai começar a comer os doces que tem na casa. Então, remova aquelas comidas que vão atrapalhar o seu processo de aprendizado, né? Então, por mais que você tenha que fazer um esforço durante pelo menos
20 horas, que daí separando isso seria o quarto passo aqui, então praticar essas 20 horas, separando 60 minutos por dia, por no mínimo 20 dias. Então, fazer 1 hora por dia aquela atividade, escolher um momento do dia que você consegue focar totalmente naquela atividade durante 60 minutos e executar pelos próximos 20 dias. Então, nesse tempo, o cérebro vai aprender por repetição. E uma técnica muito interessante aqui para manter o foco durante esses 60 minutos é a técnica conhecida como Pomodoro. Então, no Pomodoro, a gente faz um ciclo de tarefa durante 25 minutos, focado, executando a tarefa. Digamos que você está aprendendo a tocar violão. Então, vai lá, durante 25 minutos tenta tocar os acordes, né? Vai treinando, né? Afinando também o seu ouvido ali para as notas musicais. E depois descansa 5 minutos para dar um tempo de repouso para que o seu cérebro possa assimilar o que você aprendeu. E depois retome o ciclo de 25 minutos por 5 de descanso. Legal? Então, Pomodoro, a técnica Pomodoro é 25 focado e 5 descansando. 2 ciclos desse Pomodoro vai fechar os 60 minutos daquela tarefa diária. Beleza? Então, são esses 4 passos da metodologia aqui do autor que vão nos colocar nessa condição de aprender novas habilidades e criar novos hábitos, né? Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Esses foram alguns insights que eu peguei desse livro e eu acho que ele é muito relevante aqui para que a gente consiga evoluir e nos tornarmos, a cada dia, pessoas um pouquinho melhores. Legal? Nos vemos no próximo insight aí. Um forte abraço.